A próxima intervenção cabe a uma das mais respeitadas vozes do PSD, mas também noutros quadrantes políticos. Superou com mestria a tarefa hercúlea de endireitar as contas de Portugal em 2011, salvando o país de mais uma bancarrota após anos de um autêntico desvario de governação socialista. Hoje, os portugueses reconhecem-lhe o mérito e a razão, e é com um sentimento de profundo reconhecimento que nos orgulhamos de poder contar com a sua presença nesta caminhada rumo a 10 de março. Minhas senhoras e meus senhores, convosco, Pedro Passos Coelho. Muito boa noite a todos aqui em Faro. Portugal, Portugal, Portugal. Deixem-me começar por saudar a vossa presença. Estamos já numa fase decisiva destas eleições e é muito importante, a cada dia que passa, que a mobilização possa crescer e que possamos todos os dias levar ao final do dia um estímulo maior de quem está a cumprir bem a sua missão, de que estamos a ser ouvidos no país e de que isso pode ser importante para o futuro do país. A minha vinda aqui a Faro, já não na festa do Pontal, como aconteceu há cerca de ano e meio, é verdade que com um acolhimento diferente que o Algarve proporciona por essa época, mas não há dúvida de que não falta aqui apoio e calor humano. E tal como há cerca de um ano e meio estive na altura na festa do Pontal, para no começo da caminhada do Luís Montenegro, como presidente do PSD, lhe testemunhar o meu apoio e manifestar a minha convicção de que ele seria primeiro-ministro. Agora aqui estou também, numa circunstância diferente, para poder, de alguma forma também, como gostaria de poder fazer, emprestar algum do meu apoio, do meu contributo, para que o resultado nestas eleições possa ser aquele que todos desejamos. Faço, em particular, com o gosto de poder estar com o Luís Montenegro, a quem não posso deixar de retribuir com muita gratidão todo o apoio que sempre senti quando estive na posição dele, como Primeiro-Ministro e Presidente do PSD. Ele já está há muito pouco tempo de ter a primeira das qualidades, já que tem a segunda. E, portanto, poder modestamente retribuir esse apoio, essa ajuda, essa solidariedade que no passado foi tão relevante em momentos tão complicados. Os tempos hoje são diferentes, também têm os seus problemas, como é evidente, mas exigem de todos nós a mesma disponibilidade quando os enfrentamos. E por essa razão a minha presença aqui não é mais do que procurar retribuir também esse enorme apoio competente, de grande qualidade, que ele me prestou quando eu estive na posição dele, na altura em que ele liderou o grupo parlamentar. Bem, em segundo lugar, dá-se a circunstância do Miguel Pinto Luz ser o cabeça de lista pelo Algarve, tarefa que para ele com certeza não foi a mais cómoda, tenho a certeza disso, e dentro desse espírito de serviço mostrou aqui estar a dar bem conta do recado, sem se substituir a quem é de cá, mas ajudando a quem é de cá a levar mais longe as preocupações do Algarve e a fazer que ele possa ser ouvido com outra consequência do que aquela que estamos a assistir em todos estes anos. E não esqueço também todo o apoio que o Miguel Pinto Luz me deu desde o início, quando me candidatei pela primeira vez à liderança do PSD em 2008 e ele foi o meu diretor de campanha. Mas
Estamos nesta circunstância, e eu recordo-me de aqui ter estado, em 2015, a fazer justamente o nosso comício nas eleições legislativas de 2015, neste mesmo espaço, e recordo-me então de termos também uma candidatura conjunta com o CDS, que aqui quero saudar, dentro do espírito da AD que nos move. E nessa altura estávamos aqui também a levar um esforço, que foi um esforço de governo conjunto, a lutar pelo futuro do país, mas lembro-me que, mais do que em 2015, o espírito da AD nos faz recuar a 1979. Eu vou fazer 60 anos e, portanto, é natural que 1979 já diga pouco a muitas das pessoas hoje, e ainda bem, quer dizer que o país andou para a frente. Mas nessa altura, o Dr. Francisco Sá Carneiro, que além de fundador do PSD, foi uma personalidade indispensável à criação da AD, tinha uma frase muito marcante à época, que chegou a estar em quase todas as sedes do PSD. Dizia ele, à época, que Portugal era um país em que os velhos não tinham presente e os jovens não tinham futuro. E a AD que ele criou, juntamente com o líder do CDS, o líder do PPM, depois com os reformadores, foi uma frente eleitoral ampla, visava justamente oferecer ao país uma confiança e um caráter reformista que lhe desse esperança no futuro, para que o presente pudesse ser melhor, mas, sobretudo, para que o futuro pudesse ser outro. E quem, como eu, se recorda desse tempo, sabe como foi absolutamente decisivo o resultado que o país acolheu em 1979, com essa viragem histórica que fez que a AD pudesse ter governado o país nessa altura. Também hoje há problemas sérios que aguardam resolução. E também hoje nós precisamos de mobilizar as pessoas, os eleitores, para as tarefas do futuro. E só o podemos fazer com a grande confiança de acreditarmos que o país tem um futuro melhor do que aquele que hoje está a ser oferecido à generalidade das pessoas. Se aquilo que nestes 8 anos os diversos governos socialistas construíram fosse alguma coisa tão importante que as pessoas sentissem como mobilizador para o futuro, nós não tínhamos uma parte significativa das políticas públicas a apresentar o desgaste que apresentam, a falta de qualidade que apresentam e a inspirar a preocupação na maior parte das pessoas. Seja na área da saúde, seja na área do ensino, seja na área da habitação, seja na área da segurança. E lembro-me também de uma intervenção que aqui fiz, por acaso, em 2016, ainda no Pontal, em que disse: nós precisamos de ter um país aberto à imigração, mas cuidado, precisamos também de ter um país seguro. Na altura, o Governo fez ouvidos moucos disso e, na verdade, hoje as pessoas sentem uma insegurança que é resultado da falta de investimento e de prioridade que se deu a essas matérias. Não é um acaso. Se nós queremos verdadeiramente honrar os valores que em conjunto partilhamos, e é importante tê-los presentes num ano em que se assinalam os 50 anos de existência da nossa democracia. E o PSD foi um partido essencial à construção desse Estado de Direito e desta democracia. Nós partilhamos valores importantes que estão inscritos na sociedade que hoje vivemos e que ajudamos também a transformar. Mas se queremos realmente oferecer às pessoas boas razões para acreditarem no futuro e em Portugal, temos também de fazer uma prática política diferente daquela que hoje observamos. Se mantivermos um país governado a olhar para o dia-a-dia, para os equilíbrios, para o oportunismo político da ocasião, à espera de fazer alguma pequena distribuição que todos os dias ofereça qualquer coisinha a alguém, quando isso se esgota,
aquilo que fica é um vazio enorme. E é esse vazio que faz que hoje, praticamente, todas as pessoas que podem ter recebido qualquer coisinha sentem quando olham para o futuro. Ficou muito pouco ou nada para oferecer no futuro. E é por isso que se sente em Portugal essa vontade de mudança. Se queremos realmente olhar para a sociedade portuguesa de outra maneira, se não queremos apenas granjear um certo oportunismo político, se não queremos olhar apenas para o dia-a-dia, se queremos, como foi sempre a nossa alma, reformar alguma coisa para que as coisas mudem, então temos de dizer que a nossa proposta é diferente. A nossa proposta tem algum arrojo, confia nas pessoas, não as quer dirigir. A nossa aposta tem de ser a de confiarmos naqueles que estão a gerir as unidades hospitalares, estão a confiar naqueles que gerem as escolas e, pelo contrário, abandonar este dirigismo, este calculismo de quem está sempre à espera de ser obedecido, já não porque se sente na posição de ser o dono da economia, mas de ser o dono do próprio Estado. Nós não aceitamos donos em Portugal porque nós somos donos de nós próprios, da nossa vida e do nosso futuro. Está, portanto, na altura de fazer diferente. E fazer diferente significa também apostar na nossa capacidade de criar riqueza. É bem de ver, há muitos estudos nesta matéria, não é preciso estudar mais neste domínio. Está tudo estudado. Se mantivermos o perfil destes 8 anos, não tarda muito, em meados da década próxima, não haverá jovem qualificado que aqui encontre um futuro. Nós não teremos possibilidades de convergir, manteremos a divergência em termos de qualidade de vida para o resto da Europa. Fomos dos primeiros a entrar e não tarda estaremos na cauda da Europa, do bem-estar, do progresso e do desenvolvimento. Se queremos alguma coisa diferente, temos de fazer diferente. Se mantivermos esta perspectiva miserável de um crescimento que é demasiado magro, então não conseguiremos oferecer às pessoas outras coisas. Estaremos a discutir quão mais próximo estará o salário mínimo em Portugal do salário médio. Qualquer dia estaremos todos nivelados por baixo a distribuir a pobreza, quando aquilo que interessa é poder distribuir aquilo que se produz. E para isso é preciso apostar na nossa capacidade económica, no potencial da sociedade portuguesa. O PSD tem um bom programa económico, a AD tem um bom programa económico. É preciso pô-lo em prática. Dirão alguns, já os estou a adivinhar, bem, isto é só economia? Não, não é só economia. Mas sem uma economia saudável e a crescer, não é possível ter um resultado diferente. É como naquelas casas em que todos ralham e ninguém tem razão. Onde não há pão é assim. Se queremos crescer, temos de fazer por isso e temos de deixar as pessoas fazerem por isso. Mas nós sabemos que a política não é só economia. Há muitas outras coisas importantes. Mesmo no tempo em que eu estive no governo, em que quase não havia dinheiro nenhum, havia necessidade de prestar atenção a questões políticas que eram importantes. Hoje há muitas questões políticas que são importantes. A nós não nos preocupa só que as escolas não sirvam como deviam servir prioritariamente para transmitir os conteúdos que são necessários para dar ferramentas às pessoas. Importa-nos também que as pessoas que passam por lá se sintam cidadãs a quem ninguém anda a meter pela goela abaixo aquilo que há de ser a sua vontade e a sua maneira de pensar, porque queremos que as pessoas pensem pela sua cabeça. Queremos essa liberdade para as pessoas, nas escolas, na saúde, em todo lado. Nós queremos que os portugueses façam parte desse projeto, como nós fazemos parte do projeto europeu. Mas é preciso ter alguma atenção.
porque o mundo que nós enfrentamos é um mundo desafiante. Não nos podemos esquecer na guerra que está a decorrer na Europa. Foi preciso uma guerra na Europa para que as pessoas prestassem atenção às questões da defesa. É preciso dar importância às coisas que às vezes nos parece terem apenas uma carga simbólica, mas que quando nos faltam, dá a impressão que nos falta tudo. Nós temos de prestar atenção às instituições, de as respeitar, de lhes dizer que elas estão nas nossas prioridades também. O que se passa na Europa e no mundo, com as mudanças a que estamos a assistir, obrigam-nos, dão-nos essa obrigação de não deixarmos correr o marfim, como se costuma dizer. Nós temos de fazer qualquer coisa. Aquilo que tantos governos socialistas nesses anos não quiseram fazer para não se maçar, para não dividir, não vá alguém não gostar, hoje cai em cima da cabeça de toda a gente. Afinal, tantas preocupações com as contas certas e tantos problemas tão importantes para resolver que se agravaram e deterioraram ao longo de todos estes anos. Termino dizendo que, nesta altura, o mais importante de tudo é manter estas duas preocupações. Em primeiro lugar, uma capacidade reformista. Não estamos aqui para que tudo continue na mesma. Estamos aqui para ajudar os portugueses a mudarem o país. Não são os governos que mudam o país, são as pessoas que o mudam. Os governos podem ajudar as pessoas a mudar, que é uma coisa diferente. E para fazer isso é preciso abandonar este calculismo. Não há nenhum partido do Partido Socialista para a esquerda, incluindo o Partido Socialista, que a cada proposta de mudança, de reforma, não veja um lobo mau por trás ou um monstro diabólico que vem trazer a incerteza no futuro. Nós já temos a incerteza no futuro depois de 8 anos de governo socialista. O que nós queremos não é que nos agitem o medo do papão nem do lobo mau. É que ponham o Estado ao serviço da sociedade e não o contrário. É isso que nós desejamos com a nossa proposta reformista. E a segunda coisa que nós precisamos é de dar uma oportunidade ao país para ser diferente. Nós temos de dar essa oportunidade aos portugueses. E eles têm uma parte dessa responsabilidade na mão. Os tempos que vivemos, estou convencido, trarão o resultado que almejamos. Eu estou convencido, não é por falta de humildade, não é por ter um convencimento absurdo, é a minha convicção. O resultado natural destas eleições é a vitória da AD. Eu acredito nisso. Porque, reparem bem, é a coisa mais natural do mundo. O Partido Socialista não só tem hoje um vazio imenso para oferecer ao país, repete fórmulas gastas que remetem para o passado, para a geringonça, para não sei quantas outras possibilidades, estão sempre a fazer contas de aritmética e a saber como é que vai ser e como é que não vai ser e como é que não vai ser e como é que vai ser. Não saem disto, é isto que têm para oferecer ao país. É estas contas, é este calculismo, é a reciprocidade, é eu dou-te, tu dás-me. É isto que têm para oferecer ao país. O resultado natural, depois deste vazio que se instalou, é uma escolha nada. Além do mais, eu creio que esse exercício, que eu acho que é natural, como digo, faz sentido. Todas as coisas na vida têm de ter um sentido. Não teria sentido, depois dos portugueses lhe terem dado uma maioria absoluta, tê-la jogado pela janela fora e ir à procura de outro apoio para ainda voltar a governar. Não faz sentido. Quem desrespeita ao país desta maneira não pode achar um resultado justo voltar a ser eleito. Eu acredito, portanto, que o resultado natural é o de esperar ver
a vitória da Aliança Democrática. E eu acho que o Luís Montenegro, como disse há 1 ano e meio, vai formar governo quando estas eleições ocorrerem. É a minha convicção, estão a ver? Não sou adivinho e ninguém me passou procuração, o povo não me passou procuração para eu antecipar esse resultado. Mas há uma coisa importante nisto. É importante que esse governo possa ser um governo com algumas condições para poder responder pelos resultados. E essa é a nossa função, é a função primordialmente do Luís Montenegro, que é o cabeça de cartaz nestas eleições, de mobilizar as pessoas, de as convencer de que vale a pena. Não é pelo voto útil, não é porque precisamos de eleger muitos deputados, não é porque queremos estar mais à vontade. Nós estamos habituados a tratar com problemas, portanto não é esse o caso. O caso é, se queremos responder pelos resultados, é natural que algumas condições se tenham de reunir. Nós temos de dar essa confiança às pessoas, de lhes dizer que vale a pena ter esperança no país. Eu tenho esperança no país. Acho que podemos melhorar muito, podemos nos aproximar dos outros países europeus em vez de divergir. Temos condições dentro de nós para o poder fazer, mas para o poder concretizar, eu acho que é preciso que as pessoas reflitam bem se esta oportunidade de acreditar no país, de dar uma nova chance ao país de fazer diferente, se não vale a pena agarrá-la com as 2 mãos e dar condições de força política a esse governo para poder fazer essa transformação. Eu sei que o Luís não deixará de procurar o que lhe faltar para poder fazer o que é preciso. Mas nesta divisão de tarefas que os políticos têm de ter com os eleitores, faz sentido fazer um apelo aos portugueses. Pensem bem se o que querem para o seu futuro lhes pode ser dado como oportunidade por um governo empenhado que possa ter força. Nós temos, nós próprios, de dar força a esse governo, mas os eleitores também. E eu acredito que o podem fazer. Um abraço a todos, boa campanha, grandes eleições, grande oportunidade para Portugal. Um abraço.